Bom dia, então, para quem eu não dei bom dia. Eu quero compartilhar, aliás, assim, quando eu tenho a oportunidade de ministrar uma palavra, eu gosto realmente de poder falar aquilo que Deus fala comigo também. E nesses últimos dias, assim, quando o Abel convidou se eu poderia trazer alguma palavra, ministrar alguma palavra que Deus tinha tocado no meu coração. E eu comecei realmente a buscar, e Deus começou a trazer para mim algo novo, de novo, que logo da minha conversão, quando me converti, naquela época onde o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, e Deus me fez lembrar de tudo aquilo de novo, porque eu estava realmente eu vou dizer assim, não esfriado, mas talvez parado com aquilo que Deus tinha me chamado. E eu quero começar contando dois fatos que a Bíblia relata. Primeiro é em 1 Reis, de 1 a 18, mas eu não vou ler a palavra, só vou compartilhar um pouco, porque senão vai ficar muito extenso. Que nessa palavra fala realmente da vida de Elias. Eu creio que é um homem realmente que foi usado por Deus tremendamente. É um homem que tinha todo o poder, toda a autoridade, que para quem conhece a história sabe de como era a vida de Elias. Um profeta de Deus realmente escolhido por Deus e realmente fez muita coisa acontecer. Só que tem um relato que me chamou a atenção, que fala nessa passagem ali, quando Acabe chega para Jezebel e relata tudo o que aconteceu, quando Elias ele derrotou os 400 homens de Baal ali, e quando Acabe relata isso para Jezebel simplesmente fala que em 24 horas ele ia matar Elias. E um homem que não temia nada, um homem que realmente, quando a gente lê a história, vê realmente como é que era, ousado realmente, né, com toda a autoridade e poder que ele tinha. Essa palavra mexeu com ele ao ponto de ele ficar com medo. E a palavra relata e vai falando que Elias, ele simplesmente se apoderou do medo tão grande, por fato de a Jezabel mandar dizer que em 24 horas ela ia matar ele. A palavra relata que ele pega seu servo e sai com ele, e leva seu servo realmente aonde ele morava, e simplesmente ele dá um pé. Ele começa a fugir, porque dentro do coração dele começou a ter um sentimento de medo do que iria acontecer com ele. E Elias, ele começa então a percorrer, a fugir, a ir embora, e chega a um certo ponto que Elias simplesmente ele se depara com uma árvore. A Bíblia diz que é um zimbro, ou traduzindo, seria um arbusto, alguma coisa, uma árvore. Ele se deita ali, e no momento que ele se deita, ele pede para Deus que Deus tirasse a vida dele, porque ele estava com medo. E relatando assim, naquele tempo ele adormeceu, e a palavra diz que 2 anjos vieram até ele e acordaram Elias. E quando Elias ele se acordou, a palavra nos diz que ele se acordou, ele viu um braseiro aceso com um pão assado e água. E os anjos falaram: Elias, come e bebe, porque a tua caminhada vai ser longa. Elias comeu e bebeu, voltou a adormecer de novo. De novo o anjo chega para Elias e acorda. Elias come um pouco e bebe dessa água, porque a tua caminhada vai ser longa. E Elias, então novamente ele comeu bastante, tomou realmente a água bastante, e aquilo parece que trouxe
um renovo sobre a vida dele. E Elias sai na caminhada. Essa caminhada levou 40 dias e 40 noites que Elias caminhou sem parar. Eu até fiquei pensando, né? Que pão, né? Que coisa maravilhosa que tinha os anjos preparando isso para ele, para dar essa energia para ele, de 40 dias e 40 noites, caminhando sem parar. E Elias foi. Caminhando nesses dias, Elias chega realmente ao monte Horebe, que quer dizer o monte de Deus. Ele entra dentro de uma caverna novamente. Só que Elias, ele não entra dentro daquela caverna para descansar, mas Elias entra dentro daquela caverna novamente porque ele teve uma recaída de novo, o medo veio sobre ele, e ali ele se escondeu. Se escondeu porque de fato ele começou a pensar em tudo que poderia acontecer com ele. Só que Deus, ele chega para Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aqui dentro dessa caverna? Sai para fora. Vem para fora. No começo, os anjos trouxeram a Elias um renovo, alimentaram Elias com pão e água. Agora vem o próprio pão e a própria água da vida, que é Deus, trazendo um renovo para Elias. O que Deus estava falando para Elias não é simplesmente Elias sai da caverna e vem para fora. Não, eu creio que Deus está falando para Elias: Elias, vem e vê o que eu posso fazer contigo, através de ti, o que eu tenho para fazer através da tua vida. Não fica parado, não fica escondido. E relatando, nós sabemos como foi a história, a final da história de Elias. Passou-se um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquilo que a Jezebel tinha falado não se cumpriu, porque Elias não morreu, ele foi transladado, ou seja, Deus buscou para si ele. E a outra passagem, outro texto que me chama a atenção também, fala de um outro profeta, e fala sobre a vida de João Batista. O João Batista, ele foi um dos últimos profetas que anunciaram a vinda de Jesus, né? Para quem conhece a história, sabe que João Batista, ele viveu no deserto, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Para quem conhece a história, sabe como foi a vida realmente de João Batista. Ele era um homem realmente também cheio do Espírito Santo, desde do ventre da sua mãe, realmente ali já vivia a presença do Espírito Santo sobre a vida dele, e ele cresceu realmente com toda a autoridade. E nós sabemos que João Batista também, ele foi um homem que anunciava o Evangelho, mas levava realmente o anunciante falando sobre o arrependimento pelas pessoas. Ele levava as pessoas a se arrependerem ao ponto realmente de poderem se batizar. João Batista, ele falava sempre a verdade, ele não tinha medo, ele era ousado, até o ponto de ele ver sobre a questão do rei Herodes, quando o próprio rei Herodes traiu, né, o irmão dele com a sua própria cunhada. João Batista simplesmente ele foi e apontou isso e simplesmente disse: se arrepende. Só que nós sabemos que isso não aconteceu. O que aconteceu de fato foi que o Herodes, eu acho que tinha um temor tão grande por João Batista que simplesmente ele mandou prender. E a Bíblia relata também que a filha da esposa do rei Herodes pede para que ela receba ele numa bandeja, a cabeça dele. E foi assim que aconteceu. Mas um homem que, como a gente sempre diz, né, que tinha a faca na bota, ele era um homem realmente usado por Deus.
e que tudo que acontecia, ele via o que estava acontecendo, e chegavam as pessoas realmente e levava ao arrependimento, pregava sobre arrependimento, sempre falando: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa que era a missão. Um homem simples, mas cheio do Espírito Santo. E se nós olharmos hoje, no nosso dia a dia, o que está acontecendo, nós estamos enxergando, né, os fatos de hoje. Isso já vem de anos e anos. Toda a questão de guerras, toda a questão de pessoas realmente se perdendo em drogas, e pessoas que vão morrendo e não tendo uma vida com Deus. Nós sabemos realmente que hoje o mundo ele está perdido aos nossos próprios olhos do que está acontecendo. Porque muitos não conhecem o que está por detrás de tudo isso. Com certeza, muitos não conhecem quem está por detrás de tudo isso. Né? Não conhecem realmente o homem, então ele acha que o que está por detrás de tudo isso, né, é a coisa que vem do próprio homem. Mas nós sabemos que não é assim. Porque quando eu me converti, quando eu aceitei minha vida com Cristo, eu não sabia realmente. Eu não acreditava que existia o céu e o inferno. E eu achava que isso era realmente coisa de homens. Mas nós sabemos que quem está por detrás de tudo isso é o próprio diabo. Porque a palavra realmente fala, né, em João 10:10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu creio que talvez muitos não sabem disso. Porque na minha conversão eu comecei a entender isso quando eu me converti realmente e comecei a receber do Senhor a ministração. Mas realmente o diabo, ele vem realmente para quê? Para matar, roubar e destruir. E o homem, eu digo em geral, ele está perdido, ele está se perdendo por falta do conhecimento da palavra de Deus. Esse é um fato. O homem está perdido por falta do conhecimento da palavra de Deus. Oséias 4, 1 e 6. Que diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. No versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então a gente pode ver realmente aqui o que a Bíblia relata sobre a questão, o que o Senhor fala realmente, que o mundo, que o homem está sendo destruído, está perdido por falta do conhecimento da palavra. E nós podemos ver com nossos próprios olhos o que está acontecendo hoje. É uma realidade. A gente muitas vezes ouve dizer: mas isso, a Bíblia diz que relata que isso vai acontecer nos últimos tempos. Vai, mas muitos não conhecem realmente a palavra. Muitos não conhecem realmente o que está por detrás de tudo isso. A gente tem a tendência realmente de olhar realmente para homens. E isso eu tenho aprendido muito, que a nossa luta não é contra o homem, mas contra os principados e potestades, contra aquele que está dominando tudo isso. Mas Deus, Ele, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele enviou seu Filho para que todos nós tenhamos vida e vida em mudança, né? E em João 10:10 fala a questão, né, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Só que não termina aqui. Ele diz: mas Jesus vem para que tenhamos vida e vida em abundância. É isso. Para isso que realmente que o Senhor, né, enviou o seu Filho, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E por que isso? Por que Deus enviou?
Porque em Gênesis 1, 26 e 27 fala que nós somos a imagem e a semelhança de Jesus, do Senhor. Nós somos criados a ser a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que Deus enviou Jesus. Porque Deus sabe realmente o que está acontecendo, e Deus sabe realmente que a separação que existe entre Deus e o homem. Porque muitos talvez acham que todos são filhos de Deus, mas não são. Filhos de Deus são aqueles realmente que têm Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que os outros que não têm são criaturas de Deus. Então, Deus, Ele realmente, Ele faz isso porque Ele nos ama. E porque o homem, ele é propriedade exclusiva de Deus. Por causa da sua criação. Eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. As pessoas que não têm uma vida com Cristo também são propriedade exclusiva de Deus, mas elas não estão tendo a chance de receber realmente a revelação daquilo que Deus quer para elas. Salmos 24, 1. Salmos 24, 1, que fala: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele contém, o mundo, os que nele habitam. Então aqui o salmista está falando realmente que ao Senhor pertence a terra e o que nele tem. Ou seja, então nós pertencemos ao Senhor. Né? Por quê? Porque nós somos realmente propriedade de Deus. Salmos 92. Diz ali: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Então nós já sabemos que somos criados, somos realmente propriedade exclusiva de Deus, né? Por direito, porque fomos criados por Ele. Por isso que Deus tem mandado o seu Filho. O diabo, ele tem destruído o homem de todas as formas. Tudo que está acontecendo hoje e muitos anos atrás, a gente sabe, né, de tudo isso. O diabo, ele tenta destruir o homem. E muitas vezes ele tem conseguido. Mas Deus, por amor e por direito, por nos amar, né, por nós sermos propriedade exclusiva dele, Ele tem restaurado vidas. Deus, por amar o homem, e por amor, Ele tem restaurado muitas vidas. O homem, ele pertence a Deus por duas vezes. A primeira vez, né, é pela criação, quando Deus criou o homem e a mulher. Quer dizer que o homem e a mulher já pertencem a Deus por causa disso, pela criação. E eu vejo assim que a segunda vez, né, que o homem pertence ao Senhor é pela cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz por nós. Quando realmente ali, quando Jesus morreu por mim e por ti, nós começamos a pertencer a Deus novamente. Porque ali houve um renovo sobre a nossa vida. Porque ali houve realmente uma restauração, onde o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor começou a se revelar em nossas vidas. Se a gente pudesse realmente entender o que aconteceu realmente na cruz, talvez a gente ia ter todas as explicações que a gente queria. Mas nós pertencemos a Deus, primeiro, pelas sermos criados por Ele, e segunda, porque realmente aquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por ti. Parece que é tão simples, mas muitos, eu creio que não conhecem, não sabem disso.
2 Coríntios 5, 14 e 15. Que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então aqui a palavra diz realmente sobre essa questão, né? Que nós pertencemos ao Senhor. Isso é algo que mudou a nossa vida. É algo que muitos, quando receberem isto, quando receber a Cristo como Senhor e Salvador, vai realmente mudar a vida deles. 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 7, 23, voltando um pouco. Que diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Ou seja, então nós estamos libertos de toda amarra, de toda autoridade que o diabo tinha sobre as nossas vidas. Que pessoas hoje, infelizmente, não têm isso. Porque lhe falta o conhecimento da palavra, porque lhe falta a revelação da palavra. Falta o amor de Deus sendo derramado sobre a vida deles. Primeiro, então, nós vimos que o homem ele está perdido por falta do conhecimento da palavra. Segundo, vimos que Deus enviou o seu Filho, né, para que todos nós tenhamos vida, e vida em abundância também. Mas antes de Jesus ele vir salvar o homem, Jesus teve que ser anunciado. Antes de Jesus vir salvar realmente a humanidade, Deus ele enviou o mensageiro. E é nisso que eu quero frisar um pouco. Esse mensageiro é aquele que leva a mensagem. O mensageiro é aquele que entrega, né, a palavra. Às vezes, né, esse mensageiro ele dá a própria vida. E eu estou falando agora de João Batista. João Batista foi realmente o último profeta que anunciou a Jesus. João Batista ele foi realmente esse mensageiro que a palavra fala realmente lá em Malaquias 3:1, que Deus disse realmente que ele ia enviar um mensageiro que anunciasse a vida e a vinda de Cristo. Deus ele levantou João Batista para preparar o caminho do Senhor. Marcos 1:1-4. E diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados.
Então João Batista ele pegava sobre o quê? Sobre o arrependimento, levanta o povo a se arrepender e levando o povo realmente ao batismo. Eu queria assim que João Batista assim, ele falava com tanta autoridade, com tanto, né, que ele não tinha medo de realmente falar a verdade, porque ele trazia para as pessoas o arrependimento. Ele mostrava realmente como era a vida delas e como tinha que mudar. Assim como ele confrontou com o rei Herodes. Tu cometeu adultério, e ele foi realmente direto naquilo. Assim eu creio que ele era, porque ele era muito ousado e realmente cheio do Espírito Santo. A primeira vinda de Jesus, então, ela foi realmente pela mensagem do João Batista, por aquilo realmente que João Batista veio e trouxe. A segunda vinda de Jesus é através da nossa mensagem, minha e tua, nós como igreja. A segunda vinda de Cristo, nós estamos esperando isso, mas a segunda vinda de Jesus é através da nossa mensagem, aquilo que eu e você podemos fazer. Por que Deus nos tem levantado como um mensageiro? Por que Deus nos tem levantado realmente como homens e mulheres para realmente poder levar a mensagem? Deus nos tem levantado para a gente poder levar a mensagem, arrependimento, para que o Senhor possa buscar a sua igreja. O que Deus tem feito é isso. O que Deus quer, eu creio assim que está realmente no coração de Deus, é que nós venhamos fazer a nossa parte no nosso dia a dia. Eu creio que é por isso que a igreja ela existe hoje, de nós levarmos realmente o quê? O conhecimento da palavra do Senhor para aqueles que não conhecem. Levar o povo realmente o quê? Ao arrependimento. A igreja, ela é a que prepara o caminho para a volta do Senhor. Somos nós que vamos preparar o caminho para a volta do Senhor. A igreja é que leva o quê? Que leva a palavra de arrependimento aos homens de todas as nações. A igreja que se coloca na brecha, a igreja que se levanta para acabar com as obras do diabo. Nós somos mensageiros, nós somos considerados como igreja, e nós temos que realmente nos colocar, né, contra toda a obra do diabo, com tudo aquilo que tem acontecido. E o que nós temos feito realmente como igreja? A igreja tem o dever de levar aos povos e nações o conhecimento da palavra de Deus e arrependimento, para que cada uma delas possam ter vida, e vida abundante também. É isso que é o trabalho da igreja. É por isso que eu e você fomos escolhidos também por Deus, para sermos mensageiros da palavra do Senhor. Só que muitas vezes, amados, a gente age, e eu falo isso por mim também. Muitas vezes nós agimos, ou muitas vezes nós se tornamos como Elias, de tudo isso. Quando somos confrontados com algo, ou quando uma palavra é lançada sobre a nossa vida também, simplesmente nós nos retemos, nos afastamos, nos escondemos, porque talvez não é para mim isso. Nós nos acovardamos muitas vezes. Elias, ele foi realmente um homem cheio do Espírito Santo, mas teve essa queda, este medo, por uma palavra realmente que foi lançada sobre a vida dele. Aquilo abalou ele. E Elias realmente, então ele se escondeu dentro de uma caverna.
Talvez muitas vezes nós vamos nos escondendo dentro de uma caverna por algo que aconteceu na nossa vida, que nos machucou, por palavras que foram lançadas sobre as nossas vidas que nos machucam, e por causa disso eu não quero mais servir ao Senhor. Eu começo a me desanimar, eu acho que isso não é para mim, e assim eu vou me escondendo, eu vou me afastando, e assim tem acontecido muitas vezes com o ministério que Deus tem dentro da igreja. Pessoas que Deus tem se levantado, realmente, tem se escondido por pequenas coisas. Como eu tinha dito que Elias, ele entrou dentro da caverna e Deus foi lá e tirou ele. Porque realmente Deus disse que Deus tinha algo muito tremendo através da vida dele. Deus queria mostrar muito mais para Elias do que ele pudesse imaginar. Eu vejo que assim é com a nossa vida também. Muitas vezes nós nos machucamos porque algo é lançado, ou algo aconteceu comigo, que eu me entristeci, que eu me desanimei, e começo a deixar de fazer a obra do Senhor, por aquilo que eu fui chamado. E eu creio realmente que quando Deus ele nos chama, ele respalda, ele supre as nossas vidas por aquilo que a gente precisa. E trazendo isso, eu fico pensando realmente, que o Senhor, ele quer voltar. Que o Senhor, ele quer voltar realmente. E eu creio que está mais próximo realmente do que nós imaginamos. E o João Batista, então, ele foi levantado realmente cheio do Espírito Santo para pregar a palavra. E Deus ele tem levantado homens e mulheres. Mas talvez Deus nesse momento ele tenha encontrado poucos que se dispõem a fazer isso. Por eu simplesmente me afastar por coisas pequenas. Coisas que talvez me magoaram. Coisas que eu não compreendo o porquê aconteceu. Simplesmente eu deixo de fazer a obra de Deus. E nós queremos realmente que o Senhor venha. Nós sempre falamos, ó Maranata, ó venha o Senhor Jesus. Nós queremos, porque nós temos essa vida com Cristo. Muitas vezes eu acho assim, que quando a gente fala, ó vem Jesus, eu vejo assim que parece que essa oração ela é um pouco egoísta, porque eu já tenho uma vida com Cristo, e se Ele vier, nós sabemos para onde nós vamos. E os que não têm, vocês devem entender o que eu quero colocar. Muitas vezes a nossa oração é egoísta, porque eu já tenho a salvação, mas os que não têm o conhecimento da palavra, os que não têm a revelação, como nós temos. Nós queremos que o Senhor volte. Então nós temos que realmente sair da caverna. Temos que crer naquilo que Deus pode fazer. Deus, Ele é o pão da vida. Deus, Ele é a água da vida. É Deus que nos dá o renovo. É Deus que traz sobre a nossa vida. Nós não podemos só de viver, queridos, de emoção, mas a gente tem que viver de ação em todo o tempo. Quando Deus levanta, Ele capacita, Ele supre, Ele respalda.
Eu fico me perguntando. E quando Deus começou a falar comigo realmente sobre essa questão. Em que posição eu estava realmente, como estava a minha vida? Dentro de uma caverna. Realmente por algo que muitas e muitas vezes eu recebi, foi falado, me chateava, eu me retraía. Mas nessas 2 semanas Deus me voltou realmente a lembrar de tudo isso. Deus me lembrou realmente dessa passagem de Elias. Filho, eu não sei como é a tua vida, o que aconteceu contigo. Eu não sei o que tem se passado, se você está dentro de uma caverna ou não, mas o que for que aconteceu, realmente Deus está dizendo, vem para fora, sai. Sai, porque o que eu tenho para te mostrar, o que eu tenho para fazer por ti, é muito mais do que tu pode imaginar. Talvez nós somos machucados, somos no nosso dia a dia. Somos machucados, somos confrontados com tantas coisas. Talvez as pessoas que não nos conhecem nos ferem com palavras, ou muitas vezes dentro da própria igreja isso acontece. Somos machucados e por causa disso eu começo a me retrair e não faço aquilo que está no coração do Pai. Eu sei por mim mesmo. Eu me conheço, eu sei como eu sou. Mas eu tenho aprendido e quero esse renovo sobre a minha vida de novo. Sai da caverna. Vem ver o que eu tenho para ti. Vem ver o que eu posso fazer através da tua vida, através das nossas vidas como igreja. E nós conhecemos toda a história realmente de como foi a história de Elias e tudo o que aconteceu. O que Deus tem chamado, o que nós estamos aqui nesse mundo, realmente eu creio que essa é a nossa missão, de nós realmente levarmos a palavra de arrependimento às pessoas. Muitas vezes eu penso, mas o que vai acontecer, o que eu vou falar, gente, eu não sei. Eu sei que o Espírito Santo, ele nos faz acontecer, ele faz acontecer as coisas. Eu sei que o Espírito Santo, ele me dá a direção sobre todas as coisas, assim como ele dá para a igreja. Talvez muitas vezes nós tememos por causa disso, mas não é. Nós temos que tomar a nossa posição de sair da caverna. Eu creio que Deus hoje tem falado isso, assim como Deus falou realmente com Elias. Sai da caverna. O que tu está fazendo ali? Se você se encontra dentro de uma caverna assim, oprimido, se encontra com medo, chateado, eu não sei. Sai da caverna. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar realmente. Há muitos anos atrás nós tivemos um retiro. Se eu não me falha a memória, isso foi no Rincão dos Coelhos. A Marcela e a Bárbara estavam, não sei se eu lembrar. E nesse retiro ali, o irmão Jorge, ele ministrou. Ele começou a ministrar realmente sobre missões, sobre realmente levar a palavra conhecimento do Senhor para as pessoas. E uma das frases que ele falou no final, que aquilo me impactou, e eu até escrevi numa Bíblia que eu tenho em casa. Ele fez o chamamento e quando ele fez o chamamento, ele disse assim, Deus está te perguntando, posso contar contigo, filho? E quando ele lançou essa palavra, aquilo tocou realmente no meu coração. E essa palavra eu tenho realmente escrito dentro de uma outra Bíblia que eu tenho. E Deus me lembrou disso. Essa semana, quando eu estava realmente revisando, olhando e buscando Deus, entendendo, me veio muito forte isso de novo. Posso contar contigo, filho? Nessa manhã Deus está perguntando, posso contar contigo, filho? Por aquilo que eu tenho chamado? Nós somos a igreja que vem proclamar o reino de Deus. Nós somos a igreja que vem trazer para as pessoas, elas terem um arrependimento.
Nós somos a igreja que se põe na brecha e começa a orar por tudo que está acontecendo. Muitas vezes nós até desanimamos porque vimos o que está acontecendo hoje no mundo. Essa semana eu escutei algo assim que deu uma ira em mim. Mas depois eu fui fazendo as coisas, trabalhando, as pessoas foram trabalhando. A tua luta não é contra homens, mas contra principados e potestades. E é isso que nós temos que fazer como igreja, se botar realmente na brecha. Em vez de muitas vezes nós ficarmos realmente no nosso canto, vendo o que está acontecendo. Deus, ele chamou, Deus escolheu esses homens. E esses homens realmente foram fiéis com o Senhor até o fim. Né? E nessa manhã eu creio que Deus tem falado, e Deus fala com a igreja realmente. Sai da caverna. Vem ver o que eu tenho para fazer através da tua vida. Coisas que tu nem imagina. E Deus pergunta, posso contar contigo, filho? Talvez isso mexe um pouco com a gente, quando a gente recebe algo novo, quando a gente se converte, existe toda aquela energia, toda aquela vontade de falar, toda aquela vontade de ministrar, mas com o passar do tempo as coisas vão passando, algo vai nos machucando, mas Deus, ele tem um renovo para cada um de nós. Amém. Deus tem um renovo. Para nossas próprias forças nós sabemos que nós não vamos poder fazer nada. Vem do Senhor. Eu não sou perfeito, mas eu quero novamente isso. Aquela vontade, aquele desejo realmente do começo. Talvez que foram se perdendo, foram se passando, e eu sei que não tem mais como eu voltar atrás com tudo isso, mas Deus de novo falou comigo. Posso contar contigo. Que assim seja sobre as nossas vidas, que assim seja realmente sobre a igreja do Senhor. Que homens e mulheres possam realmente se levantar e sair da sua caverna e vir para fora realmente, para com que a gente possa ver realmente o que Deus pode através de nós fazer. E Deus pode muito mais daquilo que nós pensamos, porque nós temos o Espírito Santo, e é isso que eu sempre tenho buscado, a direção, é a vontade daquilo que o Espírito Santo tem sobre a minha vida, e eu sei que é o Espírito Santo leva até o coração do Pai aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo. O que eu tinha para compartilhar isso. O que eu tinha para trazer a isso realmente. E que Deus possa realmente estar abençoando as nossas vidas e que o Espírito Santo traga sobre as nossas vidas um renovo. Acho que é isso que a igreja precisa. Ser renovada pelo Espírito Santo. Ser tomada novamente por Ele. E que a gente saia realmente dessa caverna, querido. Se põe para fora, para ver o que Deus vai fazer contigo através da tua vida, em todo momento. Pai, eu quero estar orando, Senhor, nesse tempo, colocando realmente as nossas vidas, a tua igreja diante do Senhor, Pai. Deus, por tudo que a tua igreja, ela enfrenta, Pai, por tantas coisas que são lançadas sobre a tua igreja, e isso, queira ou não queira, Senhor, abala o teu corpo, abala toda a tua igreja. Eu oro realmente para que o Espírito Santo traga sobre a tua igreja o teu renovo, traga a sua igreja realmente ser um renovo, e que a tua igreja, Pai, possa, Deus, estar sendo usada por Ti com toda a intrepidez e ousadia, Senhor. Espírito Santo,
Tu que conhece o nosso coração, o que se passa, aquilo que temos realmente vivido, aquilo que tem realmente nos oprimido, aquilo que tem realmente nos tirado a alegria, o gozo de poder te servir, de poder buscar em Ti realmente aquilo que nos traz a tristeza, aquilo que nos traz a amargura, aquilo que nos traz, Pai, muitas vezes, Deus, Pai, algo que nos afasta de Ti. Eu quero orar e te pedir, Senhor, que Tu possa estar tirando isso de nós em nome de Jesus. Pai, traga um renovo. Pai, eu oro para que realmente o Espírito Santo Tu traga sobre a Tua igreja um avivamento novamente. Traga a alegria, o gozo que vem de Ti, Senhor, e que nós possamos realmente, Deus, Pai, sair dessa caverna e ver, Deus, através de nós, grandes obras que Tu podes fazer e que Tu faz, Pai, através das nossas vidas, Senhor. Coisas que talvez os nossos olhos, Deus, não vão poder enxergar, mas Tu és o Senhor de todas as coisas, ó Pai. Pai, nessa manhã, Senhor, eu oro, Espírito Santo, que Tu possas realmente despertar em nós esse desejo, Senhor, de buscar em Ti, Pai, de fazer, de cumprir, Senhor, aquilo que Tu tens nos chamado, Pai, em todo momento. Traga isso novamente, Espírito Santo, esta alegria, este desejo realmente de nos dispormos e sermos usados por Ti em todo momento, Senhor. Pai, eu oro para que Tu haja, Tu transforme as nossas vidas, Senhor, novamente, ó Pai. A alegria do Teu Espírito, Deus, venha sobre nós. A alegria, o gozo do Teu Espírito, Deus, venha sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nos dá discernimento, nos dá ousadia, intrepidez que vem de Ti, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós andamos com a cabeça baixa, Senhor. Mas o Espírito Santo nos toma como igreja e traga o renovo sobre essa congregação aqui, Senhor. Traga realmente, Deus, Espírito Santo, desça sobre este lugar, trazendo um renovo, trazendo os dons que estão escondidos, que realmente possam vir, realmente, Deus, para fora, Senhor, e se manifestar na Tua igreja, para que Tua igreja cresça também, e seja abençoada, e possa ser usada por Ti em todo momento, Senhor. Pai, homens e mulheres, ó Senhor, que possam, Deus, estar sendo tocados, Deus, e sendo renovados por Ti. Homens e mulheres aqui, Senhor, que possam estar sendo enchidos por Ti novamente, Espírito Santo, pela Tua presença, Pai. Pai, nós muitas vezes lutamos, ó Senhor, talvez com as nossas próprias forças, mas queremos nos render nesta manhã a Ti. Pai, eu digo, Senhor, pode contar comigo, Pai. Sabe, Senhor, são tantas coisas que muitas vezes nós deixamos de fazer, Senhor. Mas, Pai, traga o Teu renovo sobre a Tua igreja aqui. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Uma figura que me veio, às vezes a gente pode ter um sentimento assim, que a gente tem muito pouco para dar. Então, sendo assim, a gente também não consegue colaborar muito. Uma figura que me veio à mente foi que quando Jesus alimentou uma multidão com peixes e pães, ele tinha só 2 pães e 5 peixes. E na verdade não estavam com ele. Estavam com um menino lá no meio da multidão. Ele pegou aquele pouco e alimentou a multidão. Jesus, ele é o mesmo. Ele pega o pouco que nós temos e alimenta uma multidão. Então eu queria obrigado, Cristiano, pela palavra. E é um desafio, na verdade, para nós, né? É um desafio. E eu tenho certeza que o Senhor quer todos os dias nos renovar e nos resgatar nesse sentido, porque tem muitas pessoas que ainda precisam do Senhor Jesus e que não tem. E o Senhor conta conosco. Às vezes a gente fica pensando, será que Ele precisa de nós, precisaria de nós? Na verdade, Ele não precisaria, mas Ele decidiu precisar, agora Ele precisa. Simples assim, né? Agora Ele precisa de nós. Os anjos não estão pregando por aí. É a igreja que deve fazer isso. Então,
cada um do seu jeito, da sua forma, no meio dos seus relacionamentos. Eu acho que cada um de nós tem pouco para dar e Jesus vai multiplicar em muito. Amém. Amém? Bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Deus abençoe a todos. Fiquem cheios do Senhor, cheios da graça do Senhor. E levem essa palavra no coração e peçam para o Senhor trazer isso como algo real, algo verdadeiro. Amém? Tenham todos um ótimo domingo.